Olá, boa noite a todos. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que possamos estar envolvidos com as boas vibrações. É sempre muito gratificante a gente poder estar aqui junto de vocês e trazer um pouquinho do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Como disse o Mateus na prece, essa doutrina que tem iluminado e orientado a tantas pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso encontro com o título que diz assim: tudo passa, tudo passa. Pois bem, na noite da última ceia de Jesus, com toda a sua natureza que ele tinha, natureza profética, e consciente também de todos os episódios que se sucederiam no dia seguinte, estava Jesus junto com seus apóstolos e dirigiu-se dizendo a eles o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós encontramos este momento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 3. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre isto que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse que pediria ao Pai e que ele então enviaria ao mundo o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade, um outro Consolador. E que esse Consolador ficaria entre nós eternamente. Passado o tempo e com conhecimento das informações que a doutrina espírita nos traz, a gente entende que Jesus falava de um Consolador portador de uma mensagem universal. Mensagem esta baseada na justiça divina e em todas as verdades contidas no universo. Quando Jesus nos falava em enviar outro Consolador e que este permaneceria eternamente entre nós, nós passamos a entender que a promessa de Jesus não se referia a uma pessoa, a um outro Messias, a Moisés, por exemplo, ou como o próprio Jesus, mas Jesus se referia sim a um ensinamento, a um conjunto de doutrinação, a um conjunto de informações que, se compreendida e seguida, livraria o homem de todas as interrogações com que conviveu durante muitos e muitos séculos e que convive ainda com algumas delas. Jesus compreendia que a verdade revelada, uma vez entendida pelo homem, obviamente adequada ao seu conhecimento, nível de conhecimento, compreendida, entendida e decifrada pelo coração, definitivamente libertaria o homem das suas angústias, dos seus medos,
das suas dores e das suas dúvidas. Estaria o homem renovando seus ensinamentos e costumes antigos. Com isso, conclui-se, portanto, que o Consolador prometido pelo Cristo não se referia somente a um ser espiritual divino, mas sim a uma revelação. Uma revelação de todos os mistérios, dos segredos da vida e também da morte, dos destinos da alma, dos mundos e de todos os conhecimentos superiores. Pois bem, passado um pouco mais de 1800 anos, Jesus cumpre a sua promessa. Jesus nos envia o Espiritismo, ou a doutrina espírita, como também é conhecida. Doutrina que nos é apresentada, e muitos que estão aqui sabem, têm esse conhecimento, esse entendimento, nós vamos apenas reforçar, nos é apresentada através de Allan Kardec, que codificou as mensagens enviadas pelos habitantes do plano espiritual. Espíritos desencarnados de todas as ordens. Mensagens também foram recebidas em todos os cantos do mundo, através de manifestações desses espíritos em reuniões e encontros mediúnicos. E essas mensagens chegaram até Allan Kardec, cujo nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que as compilou, as organizou por assuntos. E uma vez feito isso, nos apresentou através de obras, de livros, o que chamamos de obras básicas da doutrina espírita, que são no total de 5. Essas obras, elas são o pilar de sustentação dessa doutrina. Obviamente que além das obras apresentadas por Allan Kardec, nós temos também diversas outras obras que damos o nome de obras complementares. São aquelas obras que foram apresentadas por Chico Xavier, psicografada pelo Espírito Emmanuel, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, e assim tantas outras obras que nos trazem mais conhecimento de uma forma aprofundada e clara. Este conjunto de obras básicas e obras complementares nos trazem uma fantástica gama de informações, dos quais respondem muitos dos nossos questionamentos, onde as leis divinas ou naturais nos são apresentadas na sua plenitude, na sua raiz, na sua essência, servindo a cada um de nós como um alicerce na nossa construção, na nossa jornada, ou como uma bússola a nos orientar. A primeira obra apresentada por Allan Kardec é o Livro dos Espíritos. Esta obra nos traz 1019 questões. Ela é a obra que, a partir dela, do Livro dos Espíritos, surgem as demais obras apresentadas por Allan Kardec. Cada uma dessas novas obras com uma riqueza de informações, partindo de cada parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos divide-se em 4 partes. O Livro dos Espíritos nos foi apresentado em 1857.
A primeira parte nos fala sobre as causas primárias. A segunda parte nos fala sobre o mundo dos espíritos. A terceira parte, sobre as leis morais. E, por fim, a quarta parte, esperanças e consolações. Cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos, ela teve uma obra que faz parte das obras básicas da doutrina espírita. Na primeira parte das causas primárias surgiu a Gênesis, em 1868, que nos fala da criação do mundo e o homem com sua relação. Depois, na segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo dos espíritos, nos vem o Livro dos Médiuns, em 1861. Na terceira parte, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Esse em destaque, porque nós vamos abordar um pouquinho mais. A quarta parte, esperanças e consolações. E aí, a obra O Céu e o Inferno, em 1865. Nós destacamos o Evangelho segundo o Espiritismo porque o Evangelho vem nos falar sobre os ensinamentos de Jesus, suas passagens, suas parábolas, suas obras e muito mais do que isso. Ele nos fala dos exemplos de Jesus. Jesus deixou-nos o maior legado da humanidade de todos os tempos. De ontem, de hoje e do amanhã. Porque ele nos fala do bem proceder. Nos fala sobre a nossa marcha evolutiva. Nos fala sobre a nossa conduta. Nos fala da imortalidade da alma. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala daquilo que nos toca o sentimento e o coração. Nos fala da esperança e nos fala também da certeza da felicidade eterna. E nessa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, está contida toda a força consoladora do Espiritismo. E no dizer que você não morre, nós não morremos, mas nos diz sim que todo sofrimento tem data certa para acabar. Nós não morremos, mas que o nosso sofrimento sim, este tem data certa para acabar. Então precisamos ter o quê? Paciência. E a paciência ela é abordada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, se eu não estou equivocado. Mas também nos fala que nós temos que ter resistência. Que estes são os sentidos que vão nos dar a orientação. Em que muitas vezes, por falta desses sentidos, nós entramos em sofrimento, em desesperos em alguns momentos. Mas Jesus tinha certeza de que todos os problemas passariam. Jesus entendia isso pela sua compreensão e pela sua envergadura moral e espiritual. Jesus, a mais pura alma que esteve aqui. Jesus, este que é o governador do nosso planeta Terra, que ajudou a criar o nosso planeta Terra, no planejamento da criação do nosso planeta Terra. Jesus que reencarnou entre nós, que sofreu as maiores barbáries da humanidade. Ele, um espírito que não tinha absolutamente nada a reparar.
ainda assim quis estar entre nós. Veio à terra e nada fez de ruim a ninguém, e absolutamente nada referente à criação do nosso Pai Maior. E ainda assim foi crucificado e barbarizado na cruz. Jesus sabia que passaria por tudo isto que ele viveu, todos aqueles momentos que ele passou, mas ainda assim, sim, quis estar aqui entre nós. E por quê? Jesus quis estar junto a nós para mostrar-nos que a vida na terra é apenas uma passagem, que nós somos viajantes a caminho e que nada na vida é eterno, a não ser a imortalidade do espírito e a felicidade que todos nós atingiremos. Que tudo na vida passa, que todos os males, todas as angústias, todos os medos, todo o sofrimento. Jesus sabia disso e ainda assim quis estar entre nós. Pois sabia que tudo passava. A mãe de Jesus também. Maria, a mãe de Jesus, também nos deu o exemplo de sua fé e sua esperança em que tudo passaria. Mesmo quando ela vivenciou todo o sofrimento de seu filho, todo o seu calvário, ela esteve presente e ainda assim tinha certeza de que tudo aquilo passaria. Que embora ela sofresse, ela tinha lá, dentro dela, no íntimo da sua fé, a certeza de que aquilo ia terminar. Após a morte do corpo físico de Jesus, alguns dias depois, recebe a visita de Jesus, reafirmando então a sua fé de que tudo passa e que a vida é eterna. Nossos sofrimentos ainda são vistos por nós como algo ruim, porque nós ainda somos iniciantes nessa jornada, nessa caminhada evolutiva em busca da felicidade eterna, da felicidade plena. Mas a doutrina espírita vem nos consolar, porque nos faz entender as razões dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos medos, de que forma? Nos trazendo o conhecimento, as informações. Por isso dizemos que a doutrina espírita é consoladora. No capítulo 9 nos fala: bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. O item da paciência. Lá ele nos diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus oniponente que, pela dor, nesse mundo, vos marcou para a glória do céu. Nos nossos momentos de sofrimento, de luta, ou, vamos dizer, entre aspas, uma guerra, que até então a gente nunca imaginou que fosse um dia passar ou vivenciar, a gente pode ter a certeza que esses sofrimentos, essas angústias, esses medos também vão passar. E se você está vivendo também um momento bom na sua vida, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de gozo das coisas boas, nós temos que aproveitar. Aproveitar, sim, mas também não podemos esquecer que como o sofrimento passa, a alegria e felicidade ainda não são eternas, elas também passam. E que cabe a cada um de nós, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso esforço,
buscarmos um equilíbrio e administrarmos os momentos bons e os momentos difíceis. Nos momentos difíceis, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: o que Deus quer que eu aprenda com isto? Em cada situação de nossa vida, devemos nos questionar: o que Deus quer que eu aprenda com isso? Deus quer também nos mostrar que nós somos mais fortes e melhores do que nós mesmos imaginávamos que fôssemos. E que esses momentos irão nos fortalecer na nossa jornada de vitórias e conquistas. E nos momentos de alegria, também devemos nos perguntar: o que quer Deus que eu aprenda com isso? Deus nos dá a oportunidade, nos oferta alegria, para lembrar-nos dos momentos difíceis que passamos e que superamos. E nos diz também que isso vai passar. E que quando estivermos vivendo na alegria, na bonança, jamais devemos nos achar superior aos outros. Porque na vida tudo passa. É momento. Diz que Chico Xavier tinha na cabeceira da cama dele uma placa que dizia: isso também passa. E diz que um dia perguntaram a Chico Xavier o porquê disso. E Chico Xavier respondeu dizendo o seguinte: essa placa é para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, eu poder me lembrar de que eles iriam embora um dia. Porque esses momentos, lembrar que eles iriam embora um dia e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo. Mas essa placa também lembrava a ele que quando estivesse muito feliz, não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar. E momentos difíceis viriam de novo. Diz Chico Xavier que é exatamente disso que a vida é feita. É feita de momentos. Chico Xavier nos diz mais um pouquinho. Ele nos diz o seguinte: que todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar também um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte também passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. A vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo também um dia vai passar. Todos nós, em algum momento, vivemos algumas situações difíceis. Às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é uma situação da perda de um emprego, que traz junto dificuldades de ordem financeira e, consequentemente, outras. E às vezes a gente pensa que nada disso vai passar. Parece que a gente não vê, como se diz, uma luz no fim do túnel, parece que as esperanças vão se terminando e vão se acabando. Mas tudo passa. Tudo passa a partir do momento que nós tivermos um grãozinho de fé, como nos dizia Jesus.
um grãozinho de fé remove montanhas. Remove montanhas de problemas que muitas vezes nós estamos vivendo e enfrentando. E quando isso passa, parece que sai um peso tremendo de cima dos nossos ombros. E aí a gente começa a ver novamente um sentido para a vida. Começa a enxergar o mundo mais colorido. Mais bonito. A mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês é que realmente tudo na vida da gente passa. Se hoje nós estamos passando por momentos de dificuldade, de sofrimento, de medo, de angústia, isso vai passar. Vai passar. E nós vamos ter momentos de alegria, de felicidade. E é neste momento que nós devemos tomar cuidado, para que a gente não se julgue melhor do que os outros. Para que a gente não pise em ninguém. Esses são os momentos que a gente deve aproveitar para olhar sim ao lado e ver o nosso irmão que está necessitado de alguma forma. Nem sempre aquilo que nós podemos fazer são através de recursos financeiros. Às vezes é um olhar, é um carinho, é um abraço, é um ombro amigo. Para encerrar, eu gostaria de passar um vídeo. Provavelmente muitos já tenham assistido, um vídeo que de uma certa forma viralizou na internet, como usa-se hoje esse termo, mas eu não encontrei algo que fosse tão simples, com uma mensagem tão bonita como esta que vocês vão poder assistir agora. Posso partilhar uma história convosco? Mas vamos fazer um trato. Enquanto eu vou partilhando a história, vocês controlam lá atrás e se estiver a vir um carro, alertam-me, senão ainda sou atropelado a contar-vos a história. Uma vez um rei pediu um conselho a um seu amigo muito sábio. Ele disse: eu quero um conselho que quando eu estiver muito em baixo, quando eu estiver muito triste, o conselho vai me levantar o ânimo. E quando eu estiver feliz demais, quando eu estiver numa altura muito elevada, vai me ajudar a descer mais um pouco. O conselho que deram ao rei foi simples. São 3 palavras, simples, mas muito importantes. Disseram a ele: lembra-te sempre, isto vai passar. Isto vai passar. É tão interessante e impressionante perceber o poder destas palavras nas duas situações opostas. Você está feliz demais e lembra, isto vai passar. Para que é que isso vai servir? Para você lembrar que não deve pisar aos outros porque está numa posição elevada hoje. Não deve maltratar aos outros hoje porque você tem e eles não têm. Porque isso vai passar. Vai chegar o dia em que você não vai ter. Mas também vai servir para lhe levantar o ânimo quando você estiver muito triste. Quando você pensar que está no pior momento da sua vida. Isto vai passar. Levanta o ânimo. Levanta o ânimo. E lembra-te que nada dura para sempre. O tempo passa, os dias passam, os anos passam, as pessoas passam, as vidas passam. E a situação em que você está hoje, seja ela triste, seja ela feliz, também vai passar. Já chegou a minha vez também de passar por onde estou e continuar a minha viagem. Pensem sempre nisso e não se esqueçam que vai passar. Essa era a mensagem da noite de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.